Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Gazeta, canal 19.1. Estamos de volta com mais um programa Confronto de Ideias. E hoje, esse mês, que é o mês de outubro, mês do servidor público, ontem, 28, se comemorou essa data, a gente quer trazer essa discussão aqui no programa, com dois sindicalistas, com dois representantes hoje aqui do serviço público, serviço público estadual, para a gente fazer uma avaliação. Será que o estado de Mato Grosso tem realmente coisas para comemorar nesse dia 28? Então, para falar um pouco sobre isso, nós estamos aqui com o Henrique. Seja bem-vindo, Henrique, mais uma vez aqui ao programa Confronto. Henrique, que é dirigente do Sintep aqui, do Sintep estadual, e que está conosco aqui no programa. Seja bem-vindo e vamos falar aí sobre as perspectivas, do funcionalismo público. Boa noite aos telespectadores. É um prazer poder estar de volta aqui na TV Gazeta. Aproveitar e já agradecer o espaço aberto para esse debate e dizer que o mês de outubro também é o mês que se comemorou o Dia do Professor. Quero aproveitar então e mandar um abraço a todos os professores e um abraço também a todos os servidores públicos, em especial aqueles que trabalham no espaço da escola, as nossas merendeiras, nossos vigias, pessoal da Secretaria das Escolas, e de dizer aos demais servidores que vamos fazer um bom debate para poder apontar aí as perspectivas da classe trabalhadora que tem sempre que estar na vanguarda e na resistência para poder fazer valer os seus direitos. Muito obrigado. E bem pontuada a sua fala, Foi o mês dos professores, foi o mês do servidor público, e se a gente fizer uma breve recordação aqui do início desse ano, o enfrentamento maior que nós tivemos do funcionalismo público estadual veio justamente da educação, Então, com toda certeza, a sua referência, foi muito feliz. Antônio Wagner também já esteve aqui conosco, Seja bem-vindo, Antônio Wagner, que é presidente da CSB e que também é dirigente do Simpaig, que é sindicato também aqui da estrutura do funcionalismo público estadual. Seja bem-vindo para a gente falar aí um pouco dessas perspectivas, que 2020 deve trazer aí para o serviço público. Tá certo, obrigado, Cristiane, pelo convite. A TV Gazeta Digital 19.1 também agradeço o espaço democrático e parabenizo, é o mês do servidor, o Simpaig, onde eu sou secretário-geral, fez uma série de palestras e seminários que a gente denominou de mês do servidor consciente. Então, meu parabéns vai em especial àquele servidor que tem consciência de classe, que se entende como classe trabalhadora, e estendo isso aos profissionais da área meio, que é a minha carreira, e que a gente, com toda dificuldade desse momento delicado, a gente procura defender da melhor maneira possível. Parabéns a todos os servidores e obrigado pelo espaço. Eu tenho uma série de pautas aí para a gente trazer em relação ao funcionalismo, Nós tivemos uma reforma da Previdência e que ela é hoje efetiva, no âmbito nacional. A gente tem aí a aprovação da LDO. Eu quero tratar sobre todos esses assuntos. Mas acho que para a gente abrir, o programa, já que ele faz aí uma referência ao mês do servidor público, seria a seguinte pergunta, O funcionalismo público hoje, principalmente o estadual, tem o que comemorar? Mas não só isso. O serviço público como um todo, Hoje o servidor público, porque também a gente percebe que nas várias esferas tem se feito uma construção de um servidor público como um peso para a máquina, como um servidor público, que acaba sendo aí esse calcanhar de Aquiles da estrutura. Então, acho que de maneira geral, vocês são do Estado, então naturalmente tem aí uma convergência maior sobre essa relação aqui, mas eu diria assim de maneira mais ampla. O servidor público tem o que comemorar. O mês de outubro traz comemorações. Começar pelo Henrique. Ok, acho que para desenvolver essa ideia, acho que vamos partir de uma outra indagação, até para poder dialogar com o telespectador sobre o que cada um sente, ou melhor, qual é o real papel social do Estado. Se a gente conseguir desenvolver as nossas conversas a partir daí, nós vamos caminhando aí no debate para saber que nós temos algumas linhas de pensamento e que inclusive acaba desvirtuando essa função do servidor público, até porque a questão básica é que quem
é servidor público está ali, como o próprio nome já diz, para servir o público, para servir a sociedade. E por isso, se você tem um Estado preocupado que ele tem que ser o principal indutor das políticas públicas, que ele, o Estado, está para poder servir o cidadão, nós vamos ter um certo comportamento das pessoas ao enxergar um servidor público. Agora, nós temos outras pessoas que não precisam do Estado. Elas já acumularam bens a ponto dela poder acessar escola paga, tem um bom plano de saúde, não necessita de transporte público, não necessita de nada que é aquilo que deve ser o verdadeiro papel do Estado. Esses sim costumam pregar, inclusive em alguns meios de comunicação através de propagandas pagas, todo tipo de questões para diminuir o papel do servidor público, para que com isso, né, o Estado esteja a seu serviço e não a serviço da sociedade. Então, nesse sentido, eu quero dizer que na condição de servidor público, todo aquele servidor que tem a consciência de classe, que sabe que ele é classe trabalhadora, que ele é um vendedor de força de trabalho e que ele não é dono de meio de produção, e por ele ser vendedor de força de trabalho, ele consegue se colocar na condição de defender os seus interesses e o interesse público. O simples fato dele estar respondendo presente todas as vezes que ele é chamado para a luta, eu quero dizer para esses que nós temos sim muito o que comemorar a nossa capacidade de resistência, a nossa disposição da luta, em que pese toda a adversidade, todo o conjunto de perda de direito que nós estamos acompanhando de forma acelerada nos últimos anos. Nós acabamos de sair aí da aprovação da nossa Constituição, que estabeleceu um estado de bem-estar social, pelo menos do ponto de vista de intenção, e a gente não conseguiu avançar de forma plena para isso, e já estamos praticamente perdendo diversos direitos a partir das reformas que estão implementadas. Então eu quero aqui dizer que eu gostaria de discutir sobre esse viés e na condição de servidor público. E eu quero dizer que, apesar dos ataques colocados aí por governos e por determinados setores, nós estamos sempre dispostos à luta, e por isso a gente comemora sim o Dia do Servidor Público, mas com essa consciência de classe que nós precisamos de lutar enquanto classe trabalhadora. Wagner, assim, sempre é bom Mato Grosso fazer essa discussão sobre o serviço público, sobre esses trabalhadores hoje que estão dentro dessa estrutura, porque Mato Grosso é um estado, né, que tem um quantitativo, né, imponente de servidores públicos, né? Assim, eu diria que é um estado que você percebe toda uma mobilização da economia local, né? Quando esse estado paga os seus servidores, como, né, que esse salário retorna, né, para toda a estrutura econômica, né, dentro da nossa, né, linha. E aí, nesse sentido, né, como que você avalia, né, também, né, você vê o que comemorar nesse ano, como que você vê aí, né, o funcionalismo público 2019, né, com toda essa conjuntura que tem traços nacionais, locais, enfim. Primeiro, eu não gosto muito de descolar a discussão do serviço público com o trabalhador privado. Eu costumo dizer que nós somos trabalhadores assalariados de Estado e, tal qual os trabalhadores privados, a gente vem numa decrescente de direitos muito grande desde a ruptura constitucional que culminou com o impeachment da Dilma e, na sequência, já no governo Temer, com a reforma trabalhista, que ali, de lá para cá, a gente vem num declínio e uma dificuldade de manter os direitos mais básicos de toda a classe trabalhadora, independente se é servidor público ou se é trabalhador da iniciativa privada. A gente não pode esquecer que lá na reforma trabalhista se permitiu as terceirizações indiscriminadas que hoje afetam sobremaneira os serviços públicos e a qualidade, principalmente, dos serviços públicos. Lá atrás se tirou uma série de direitos da mulher grávida, por exemplo, na reforma trabalhista, e lá atrás se enfraqueceu principalmente as entidades sindicais de grau superior, e
principalmente se enfraqueceu a imagem das entidades sindicais, colocando como se vivessem mamatas, né, por conta da questão do imposto sindical, sem levar essa discussão para o lado de que os sindicatos patronais também recebiam um imposto sindical obrigatório, e essa correlação de força entre os sindicatos de trabalhadores e os sindicatos patronais eram muito importantes para manter um mínimo de possibilidade de se defender os direitos de todos os trabalhadores, sejam privados ou públicos. Então, lá em 2017, fomos tolhidos os sindicatos, e a gente vem sofrendo uma desconstrução, tanto da imagem do dirigente sindical, dos próprios sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, como dos servidores públicos. É muito ruim hoje você perceber, ali atrás do governo Táxi, eu tinha esses dados, 70%, aumentou em 70% o número de afastamento de servidores por depressão, por doenças advindas do assédio moral, do assédio sexual, do ambiente de trabalho extremamente pernicioso, extremamente complicado para o trabalhador. Então, o trabalhador ele vem sofrendo isso, o servidor público vem sofrendo esse desgaste na sua imagem. Mais do que perder direitos, esse desgaste na imagem do servidor, esse desestímulo do servidor em trabalhar, eu acho um complicador imenso. Mas, porém, entretanto e todavia, eu acho que sempre é um momento da gente comemorar, sim. Comemorar a possibilidade de ainda termos entidades sindicais defendendo os trabalhadores, comemorar a possibilidade de ainda termos a estabilidade que nos permite dizer não a ordens ilegais, imorais ou de gestores incompetentes. Então, acho que a gente tem que primeiro comemorar para conscientizar o servidor. E nessa história de comemoração, o SINPAI, o sindicato que eu represento como secretário-geral, propôs isso. Vamos trazer para o servidor os direitos que eles ainda têm, para fazer com que o servidor, conhecendo seus próprios direitos, se indigne com a possibilidade de perdê-los. Porque quando a gente não conhece os nossos direitos, fica mais fácil eles vir sendo tirados a conta-gotas, desde a reforma trabalhista como agora. Porque lá atrás, nós como servidores públicos, não demos a real proporção ao desmonte que estava acontecendo na reforma trabalhista. Nós nos descolamos daquela discussão, como se ela não pertencesse aos servidores públicos, e pelo menos eu, dentro da minha categoria, dentro do fórum sindical, e enfim, nas nossas discussões, sempre colocava que ou a gente tem que ser solidário aos trabalhadores privados nesse momento, ou lá na frente, eles não serão solidários a nós, como é um pouco desse cenário que a gente vem amargando, principalmente com essa desconstrução de Estado inchado, sem se discutir inchado como, por quê, onde, de excesso de servidor, mas excesso onde, quando a maioria das categorias, a educação está aqui um exemplo, tem muitos contratados, precisam ter concursados. A minha categoria tem uma defasagem de 600 servidores, então assim, temos que comemorar? Temos. Estamos em uma democracia ainda e temos a possibilidade de nos insurgir contra esse desmonte. Então acho que o servidor, a cada momento a gente precisa olhar no olho do servidor e dizer, olha, o direito que você está perdendo é este, para que as pessoas tenham capacidade de se indignar. Ainda temos a estabilidade, espero que as pessoas tenham a compreensão de que a estabilidade não é nenhum privilégio, não é algo que impossibilita o servidor de ser demitido, ao contrário, é algo que nos permite ser contra, tecnicamente, a ordens ilegais, imorais de gestores incompetentes. Então é uma pauta que logo vai ser discutida na sequência dessa reforma da Previdência, que foi extremamente perniciosa, danosa para todos os trabalhadores. E aí entramos todos, privados e públicos, sofremos com essa reforma da Previdência. Então, temos que comemorar? Sempre. Estamos vivos e com capacidade de lutar. Em relação aos nossos direitos, não temos nada. Eu acho que os governos precisam mudar a sua dialética com a sociedade. Nós não somos um peso, nós somos a solução para os problemas que toda a população enfrenta. Wagner, eu até fiz essa ponderação com relação ao funcionalismo público, né? Até você falou, não gosto de separar, para mim é trabalhador. Mas eu fiz essa fala por conta da reforma da Previdência, né? Pelo menos a gente viu de maneira muito massiva nos veículos de comunicação as propagandas, né, do governo Bolsonaro, que iniciou ali no governo Temer, dizendo, né, essa elite do funcionalismo público, essa elite que está na estrutura pública privilegiada. Então, assim, sem nenhuma contextualização pontual de quais são aí, né, realmente aquilo que essa estrutura tem, né? Porque quem hoje, por exemplo, dentro da estrutura do serviço público tem privilégios é quem não está na reforma da Previdência, que é o Poder Judiciário, né? Então, assim, você viu ali pelos veículos de comunicação, tanto Temer como Bolsonaro
pautando o funcionalismo público como se tivesse todo mundo no mesmo balde, né? E todos aí exploram o Estado, são vocês que quebram o Estado, né? Enfim, nós inchamos o Estado. Então, eu fiz essa separação porque nesse momento você vê daí uma construção para colocar esses servidores um contra os outros, esses trabalhadores um contra os outros, né? Ou seja, por causa de vocês a gente está tendo que perder direitos, nós pagamos a aposentadoria de vocês integral porque a nossa está limitada. Então, por isso, assim, somos todos, né, trabalhadores, mas fiz essa separação que o próprio, né, Estado brasileiro, quando quis aprovar a reforma trabalhista, quando quis aprovar a reforma da Previdência, colocou esses trabalhadores em contraponto. E aí é nesse sentido que eu quero agora entrar na reforma da Previdência, né? Essa reforma que, assim, acho que ela, desde o governo Lula, Dilma, nós tivemos reformas, né? Reformas, como o Henrique disse, né, com uma ideia de bem-estar social, assim, tirando, né, algumas garantias, mas ao mesmo tempo, né, assim, paulatinamente, para que você tenha uma construção disso. E de repente a gente veio aí com uma reforma que acho que foi uma das mais duras hoje, né, da história do povo brasileiro, e que sequer sabe o que é essa reforma da Previdência. Eu vejo parlamentares aqui do estado de Mato Grosso que eu já interpelei, né, sobre o que realmente está envolvido nesse processo, quais são as grandes perdas, como é que ficam os trabalhadores que estão no processo intermediário disso, e sinceramente eu não consigo ter uma resposta deles efetiva, sabe? Votaram em uma reforma, tiraram aqueles que são privilegiados, que é o judiciário dentro da estrutura, e contra os outros, eles sequer sabem quais são as grandes perdas profundas, né, que eles colocaram aí os trabalhadores. E ao mesmo tempo, né, essa reforma vem no campo nacional, né, atingindo o funcionalismo público federal e os trabalhadores da iniciativa privada. E aí eu vou encerrar aqui rapidamente esse bloco para a gente entrar na reforma e cotejar como vai ser essa discussão também agora aqui no Estado, e aí perguntar como é que vocês estão se mobilizando dentro desse ponto. Então, para você que está nos acompanhando, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta falando um pouco com vocês sobre a reforma da Previdência. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. A Prefeitura de Cuiabá. É trabalho, é mais resultado pra gente. É mais trabalho na humanização e na inclusão social em Cuiabá. A Prefeitura criou o Qualifica Cuiabá 300 em parceria com o Senai e o Qualifica Cuiabá 300 Mulher com o Senac. Este ano tem 3.000 vagas para cursos de capacitação profissional em áreas como construção civil, tecnologia da informação e alimentação. Nova renda, novas oportunidades, trabalhar para mim mesmo e ajudar a minha família em casa. Eu estou muito feliz com isso. Casamento social. Com a realização da Prefeitura, mais de 300 casais selaram a união em grande estilo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Agora eu sou uma pessoa casada. O programa Albergue Humanizado está acolhendo mais pessoas e 3 dos 4 centros de convivência dos idosos já foram recuperados. O do Dom Aquino, o do CPA e o do Altos do Cochipó. Eu não sabia escrever meu nome direito. Hoje eu já sei. Então a gente se sente tão feliz, é uma coisa tão boa na vida da gente. Prefeitura de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente. Gente, o trabalho não para, a mudança é evidente. No plenário e nos bairros estamos cada vez mais presentes. Pro nosso futuro ser mais consciente. A
Câmara de Cuiabá é pra nossa gente, realizando mais ações de maneira transparente. Mas tudo isso só é possível com você presente. A Câmara de Cuiabá é pra nossa gente. Câmara Municipal de Cuiabá. Você presente. Atenção, mamãe! Quero falar com você que está planejando as compras para o seu filho, as roupas de final de ano. Estou aqui na Avenida Brasil, no CPA 2, na Olivier Kids, essa loja multimarcas especializada com atendimento exclusivo para crianças de 0 a 18 anos. A Olivier Kids trabalha com marcas super queridas e acessíveis a todos os gostos. De 0 a 18 anos, você pode escolher com conforto e tranquilidade. Olivier Kids, pensando em você, com moda fashion de 0 a 18 anos, aqui no CPA 2. Voltamos então com o segundo bloco do programa Confronto de Ideias. E a gente estava aqui durante o intervalo fazendo relações aqui da reforma da Previdência. Tem muita coisa aprovada, mas pouco se sabe ainda dela, né? Enfim, estamos trazendo aqui, né? No âmbito nacional tivemos uma das reformas mais duras, acho que hoje, da história. Atingiu diretamente o funcionalismo público federal, atingiu diretamente os servidores da iniciativa, os trabalhadores da iniciativa privada e colocou aí, retirou num primeiro momento municípios e estados da reforma da Previdência. Há até a possibilidade que haja ela complementar num segundo momento pelo Congresso. Mas já há governadores também se mobilizando para isso. E o estado de Mato Grosso não é diferente. O governador já disse que está construindo aí, né, um grupo de trabalho para que a reforma da Previdência aqui no estado de Mato Grosso aconteça, né? Então eu creio que vai ser bem difícil aí, né, já que vem esse efeito cascata do âmbito nacional, que Mato Grosso, que parece que tem um alinhamento, pelo menos na condição dessa estruturação econômica, muito próxima do governo federal. Então pergunto para vocês, né, quais são os impactos da reforma da Previdência, quais são os impactos de uma reforma da Previdência hoje aqui no estado de Mato Grosso e como, né, que o segmento sindical pensa em fazer essa discussão com seus trabalhadores? Veja bem, é um outro debate que a gente precisa de ir um pouco mais profundo nele. Acho que, independente do grau de maldade que a reforma veio trazendo, e nem todo mundo vai sofrer na mesma proporção, até porque o grupo que mais vai sofrer pela ordem, né, em primeiro lugar são as mulheres, né, e em segundo lugar são as professoras, e a maioria do pessoal que é professor são do sexo feminino, e por aí vai o grau de maldade, e tem pessoas com, dependendo do tempo que entrou no serviço público, será atingido mais ou menos. Mas o importante que a gente precisa de debater na lógica da reforma da Previdência, primeiro é o debate do conceito de seguridade social. Aquilo que está estabelecido no artigo 147, 194 da nossa Constituição Federal, que diz que esse país trabalharia na perspectiva de uma seguridade social que compreenderia, né, a saúde, a assistência social e a previdência. Então acho que a gente precisa de entender essa lógica. Em segundo lugar, também fazer um debate do porquê que a reforma está sendo feita. Nós somos um país que se executou algo em torno de 2,5 trilhões de reais o ano passado no orçamento federal, do qual quase a metade disso foi reservado para o pagamento dos juros da dívida. Então, a reforma que o senhor Paulo Guedes está propondo, na perspectiva de economizar, buscar quase 1 trilhão de reais nos próximos 10 anos, é impor aos servidores que todo mundo vai ter que trabalhar um pouquinho a mais e, quando pensar em se aposentar, receber, né, um pouquinho a menos, né, e ao longo da sua vida laboral contribuir um pouco mais para a Previdência. Então é um jogo bastante maldoso para a classe trabalhadora, com um objetivo, né, de reservar recursos públicos para continuar alimentando, né, o pagamento do capital especulativo e dos juros da dívida externa aqui, da dívida brasileira. E é claro que essa é uma discussão que ainda não chegou
na rede estadual e nas redes municipais, mas também tem a esperteza do governo através da chamada PEC paralela, né, que é a perspectiva de enquadrar agora os estados e os municípios lá dentro. Acho que querem resgatar, inclusive, lá também a ideia do regime de capitalização, que foi tirado do texto apenas para poder tentar aprovar ali na PEC paralela, ele pode estar voltando novamente, de forma que nós temos um grande caminho aqui pela frente na rede estadual, até porque, né, a reforma que foi feita é uma reforma do regime geral do INSS. Nós somos, né, de regime próprio e que com certeza os parâmetros para a reforma aqui dentro do Estado já está traçado em nível nacional. Então, creio que não vai fugir muito daquilo que está colocado ali em nível nacional, e nós precisamos de nos articular enquanto fórum sindical, enquanto categoria de trabalhadores, para a gente poder ver como é que nós vamos fazer essa discussão. Então, é uma situação que nós precisamos de aprofundar o debate, porque o mal maior, na minha leitura, já foi feito, porque o que está por detrás da reforma da Previdência, como eu disse, aqueles que já são privilegiados, quando nesse país disse que nós teríamos um sistema de proteção social para poder atender saúde, assistência social e a Previdência, a Constituição também disse quem pagaria a conta. Então nós tínhamos um regime solidário, né, de Previdência Social, e que o governo ficou pregando o tempo todo o rombo, né, sem inclusive apresentar a conta real para a sociedade, que os verdadeiros arrombadores da Previdência, se a reforma, ou melhor, se a medida que o governo tivesse adotado tivesse sido para cima daqueles que são os devedores, com certeza nós não estaríamos falando em previdência deficitária, e sim em muito dinheiro sobrando para poder financiar as políticas públicas. Como eu disse aqui no início da minha fala, nós temos setores, né, da sociedade que não depende de política pública. Infelizmente, a tomada de assalto, né, do poder, né, através da derrubada de um governo legitimamente, democraticamente eleito, trouxe uma série de medidas e mudanças no Estado brasileiro. Portanto, muitas medidas já estavam sendo adotadas por governos anteriores, inclusive o governo que se intitularam em governos de esquerda, mas não na velocidade que nós tivemos a partir de 2016, e que o Temer praticamente, né, implementou várias medidas: terceirização sem limite, reforma trabalhista, reforma do ensino médio, um rosário de mudanças no Estado brasileiro, e que agora o governo que aí está com a sua equipe está dando continuidade, que na nossa leitura é a continuidade do desmonte do Estado de bem-estar social e perda de direito por parte dos trabalhadores. E a reforma da Previdência vai traduzir, né, para um bom número de servidores que ainda não foram aposentados, terem que amargar um tempinho mais no serviço, e no nosso caso lá na educação, para os homens no mínimo 5 anos a mais e para as mulheres 7 anos. Então esse é o resultado da reforma da Previdência para o setor que eu represento, no caso da educação, no caso das trabalhadoras da educação. Então é isso que nós temos colocado hoje. Com relação à reforma em nível nacional, não tem muito mais o que fazer, né, Wagner? Porque ela já foi aprovada, entra em vigor agora. A perspectiva deles é de que ela seja promulgada no dia 19 de novembro, e depois vem o debate para os estados e os municípios, e talvez a atuação, né, do movimento sindical vai ser no sentido de tentar reduzir minimamente alguns danos, porque o dano maior já foi causado para a classe trabalhadora, que precisa de ser solidária uma com a outra, independente do local onde vende a força de trabalho, seja ela no setor público ou no setor privado. Wagner, até está tendo agora uma CPI da Previdência, né, na Assembleia. Não sei qual é necessariamente toda a discussão, né, em torno disso. Então, eu imagino que Mato Grosso deve ser uma vanguarda aqui nessa discussão agora dos estados isoladamente quanto à reforma da Previdência. Como o Henrique disse, né, acho que isso assim está sacramentado, né, tem essa PEC paralela, né, mas já há governadores de alguns 3, 4 estados que já estão se mobilizando nesse aspecto, né.
Então, como é que você vê isso, né? Uma CPI da Previdência, né? O nosso governador aqui assinou, né, a Carta dos Governadores, que foi encaminhada para o presidente, pedindo, né, não só o fim da estabilidade do serviço público, né, como também a reforma da Previdência, né, fez um lobby muito forte também junto ao governo federal, junto às bancadas, né, para que a reforma da Previdência fosse aprovada. Me lembro até que ele gravou, acho que o nosso governador, um vídeo, né, com as bancadas dos 8 deputados, somente uma deputada que votou contrária à reforma, os outros 7 todos, e ele, né, parabenizando a bancada por isso. O que também não foi diferente no Senado, né, os 3 votos. Então, como que você avalia aí toda essa estrutura, né, e como que Mato Grosso vai fazer essa discussão? Olha, eu só queria retomar para fazer a resposta mais completa da sua pergunta, um pouco do que o Henrique falou e um pouco da discussão nacional da reforma da Previdência. Qual foi o argumento utilizado pelo governo nas mídias para convencer, entre aspas, a sociedade que a reforma era importante? Era de que era uma reforma para tirar privilégios. E aí jogou os servidores públicos como os maiores privilegiados, mas sem discutir que privilégios seriam esses. Por exemplo, talvez a população de casa não saiba, mas hoje um juiz que comete um assassinato, a punição máxima dele é aposentar-se. O tribunal o aposenta, não o pune, se ele for preso, se ele não for, ele não perde o direito à aposentadoria dele. Esse privilégio não caiu com a reforma da Previdência. Mas o seu João, a dona Maria, todos em casa foram convencidos de que a reforma da Previdência combateria privilégios e geraria empregos. Nenhuma nem outra coisa aconteceu com essa reforma. Primeiro, o seu João, que dormiu se aposentando numa regra que lhe garantia R$ 1.800, ele acordou com uma regra que vai lhe garantir R$ 1.200. Ele perdeu R$ 600 no seu direito de aposentadoria ali. E o direito, como a gente estava conversando nos bastidores, é algo real, é algo palpável, é dinheiro no bolso dos trabalhadores. Isso tem um reflexo perverso para a economia. Se a gente coloca que 80% dos nossos tributos são advindos de produtos e serviços, ou seja, do consumo da grande massa de trabalhadores, seja ela pública ou privada, quando eu tiro esse dinheiro da rotatividade do mercado, eu estou prejudicando imensamente o setor do comércio, o setor de turismo, o setor de serviços, os profissionais liberais. Então, essa reforma ela veio com esse viés de combater privilégios, não combate privilégios, os deputados permanecem com suas aposentadorias, os tribunais de contas, os juízes, os promotores, essa casta, de certa forma, ainda privilegiada dentro do serviço público, permanece com seus direitos intocados. Essa reforma também, em que pese se dizer que vai gerar empregos, não vai gerar emprego. Quando eu, por exemplo, me aposentaria ano que vem, vou ter que trabalhar 2 anos a mais para me aposentar com um pouco menos ainda do que eu receberia nas regras atuais, eu estou deixando de abrir um posto de trabalho neste ano que vem, quando esse trabalhador se aposentasse, para alocar um outro trabalhador novo nesse posto de trabalho e prolongando esse contrato de trabalho dessa pessoa que se aposentaria. Então não vai gerar emprego, como a reforma trabalhista promoveu, foi promovida sob o argumento, e ali se utilizou o argumento de desconstrução do servidor, se utilizou o argumento de desconstrução dos sindicatos para se permitir algo extremamente danoso para os trabalhadores. Então são argumentos falsos utilizados para convencer a sociedade que algo vai ser bom e que não vai ser. Sob o ponto de vista do Estado de Mato Grosso, nós temos uma longa batalha, nós temos uma longa história de resistência com o Fórum Sindical, e a gente tentou já no governo passado implementar uma CPI da Previdência para a gente discutir. Existe um déficit? Ok, financeiramente existe um déficit, mas de onde é a origem desse déficit? Nós descontamos durante 30 anos, 35 anos no caso de homens, 30 anos no caso de mulheres, 11% sobre o total da nossa remuneração. Se o cara ganha 5, ele desconta sobre 5 mil, se ele ganha 10, é sobre 10 mil. E durante 30 anos, o patronal, como é na iniciativa privada, paga 2 vezes esse valor. Então, esse dinheiro vai para um fundo. Esse dinheiro está ali, ele devia ser palpável. Para onde foi esse dinheiro, afinal de contas? Tem 30 anos as pessoas, milhares de servidores descontando, e hoje você vai no Caixa da Previdência e não tem. Se mudou de IPMAT para MTPrev, criou-se uma autarquia, e todo esse patrimônio do IPMAT, imóveis, fazendas, por exemplo,
para as pessoas entenderem, o Hotel Fazenda Mato Grosso foi algo adquirido com recursos da Previdência. Então todos os lucros advindos da concessão do Hotel Fazenda deveriam vir para o Fundo de Previdência. De fato vieram. Os imóveis que foram adquiridos com recursos da Previdência foram vendidos. Eles entraram no caixa da Previdência porque o dinheiro da Previdência é um dinheiro vinculado. Ele só serve para pagar aposentadoria e pensão. Ele não pode ser utilizado para construção de obra nem nada. É esse o dinheiro que garante a sobrevivência das pessoas após elas se aposentarem. A CPI da Previdência busca chegar nesse denominador, não quer criminalizar, não quer culpabilizar ninguém, não quer prender ninguém. Nós fizemos um esforço muito grande, hoje é o deputado João Batista que toca essa CPI, a gente tem feito, inclusive, críticas contundentes à atuação dele, porque precisamos ser mais técnicos, utilizar, inclusive, servidores da minha carreira que têm um conhecimento sobre a questão orçamentária, fiscal, que a gente possa chegar lá às profundezas dos orçamentos da Previdência dos últimos 15 anos. Trouxemos aqui representantes da Anfip, auditores da Receita, da Fazenda Nacional, para discutir conosco, você presenciou essa reunião, a questão da Previdência, que já alertavam lá que nós precisávamos de uma auditoria na Previdência. Então nós conseguimos essa CPI da Previdência, que é para fazer essa grande auditoria na Previdência. Existe um déficit? Nós somos responsáveis por ele? O meu salário todo mês desconta 11%. Do salário do Henrique e do salário dos 100 mil servidores do Estado. O governo está passando a cota parte dele, como o setor patronal deve passar a cota parte. Os imóveis da Previdência estão gerando lucro para o Fundo de Previdência, e é isso que é a CPI da Previdência. Eu acho que por um bom tom, pela diplomacia que deve haver entre Executivo e Legislativo, não se deve discutir reforma da Previdência até a gente chegar a uma conclusão da CPI da Previdência. É essa a minha opinião. Acho que não devemos discutir. Este foi um acordo lá, inclusive no início do governo Mendes, que se esperaria toda a discussão nacional para depois a gente vir para uma discussão estadual. Conseguimos aprovar uma CPI e eu acho que antes de finalizar é um desrespeito com o parlamento, é um desrespeito com aqueles deputados que compõem a CPI da Previdência, para que a gente aponte quais são os pecados que foram cometidos com o nosso Fundo de Previdência. Cadê o dinheiro? Cadê os imóveis? Cadê o fundo garantidor? Então, assim, o que querem com a reforma da Previdência, tanto em nível nacional como estadual, inclusive está acontecendo lá no Hotel Fazenda Mato Grosso, hoje, amanhã e depois, um encontro dos representantes dos regimes próprios de Previdência, inclusive com o FUNPRESP, com representantes do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Federais. Hoje não foi possível participar, amanhã espero que eu consiga participar. Inclusive discutindo isso. É uma lógica de mercado. Eu crio uma previdência complementar, possibilito que fundos privados possam administrar este fundo de previdência complementar. A partir do momento que eu crio a previdência complementar, qualquer servidor novo, como é hoje já no governo federal, por isso essa falácia de que o servidor público privilegiado do governo federal, o servidor público federal se aposenta com o teto do INSS desde 2004. Desde 2004, ele desconta sobre o total, sobre o teto do INSS. Se ele quiser ganhar mais, ele tem que descontar mais. É 11% sobre 5.600. Se ele quiser ganhar mais do que isso, ele tem que descontar em várias faixas. 11%, 12%, 15%, até 20% de desconto nesse fundo de previdência complementar. É um verdadeiro confisco do salário dos trabalhadores. E joga bilhões dentro... Por que se fala que essa reforma privilegia os bancos? Por isso, porque eu tiro o dinheiro que é administrado por um fundo público de previdência, onde nós temos a discussão, olha, não pode investir aqui, não pode investir ali, tem uma capacidade de investimento ela muito limitada, justamente para garantir que esse dinheiro não seja desviado, para manter esse dinheiro dentro de um fundo privado administrado por bancos. Então, são bilhões onde o banco poderá jogar com esse dinheiro na bolsa de valores, fazer toda a jogatina dentro do mercado financeiro. Então, é por isso o interesse das grandes corporações financeiras na aprovação da reforma, tanto do governo federal, como aconteceu agora, ou dentro da perspectiva dos trabalhadores públicos e privados, como eles querem na reforma do setor dos servidores dos estados e municípios. Querem criar a previdência complementar e jogar bilhões de reais nos bancos sendo administrados por entidades privadas, Bradesco, Santander, enfim, todos os bancos privados que a gente conhece aí. Então é este o interesse, é uma lógica de mercado, infelizmente a cooptação do orçamento estatal por entidades privadas. E aí eu vou só para finalizar o raciocínio, os municípios. Os municípios até 50 mil habitantes, eles têm na sua composição de receita, primordialmente, mais do que, por exemplo, os fundos de participação dos municípios, que é o dinheiro que os estados passam para os municípios, a receita advinda de aposentadorias e pensões.
Então, quando eu corto, quando eu diminuo o valor das aposentadorias, diminuo o valor das pensões, é menos dinheiro girando no mercado dos municípios. Então, os municípios tendem a diminuir sua arrecadação, os comércios tendem a diminuir as suas vendas e a gente tende a ter uma diminuição na arrecadação de impostos por estados e municípios. E o caos é logo ali. Foi bem pertinente a sua fala, né? Porque, como eu disse, assim, a reforma da Previdência foi aprovada e a população brasileira não sabe o que é que está esperando ela. Muito provavelmente o trabalhador que imagina que tem uma idade de outrora e procurar, né, o INSS para fazer a aposentadoria, talvez ele tenha uma surpresa que não vai ser muito agradável e principalmente porque há uma desinformação por grande parte da população sobre isso. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim, há um compromisso hoje do Executivo Estadual com o movimento sindical que está dialogando sobre a questão da reforma da Previdência, com a CPI, o Parlamento Estadual, de só pautar essa reforma com a finalização da CPI ou não tem esse compromisso? A gente não tem visto isso e a gente tem cobrado, inclusive uma postura do deputado João Batista e os deputados que compõem a CPI da Previdência, que façam, inclusive, uma carta aberta ao governador exigindo que respeite o parlamento, respeite a independência do parlamento neste debate, para que a gente encontre, de fato, os reais motivos que geraram o déficit que existe ali. A gente sabe que algumas categorias geraram, especificamente tem uma criação de um déficit maior por conta de determinadas categorias. Por exemplo, sem querer aqui colocar na parede o colega Henrique, mas é educação. Mas é culpa do servidor da educação? Não. É culpa do Estado que, ao invés de fazer concurso, prefere o contrato temporário. O contrato temporário, ele desconta para o INSS, não para o nosso fundo de previdência. Então, isso vai esvaziando nosso fundo de previdência. As pessoas vão aposentando, não se repõem esses aposentados por concurso. Nós temos outro grande problema também, que é no setor do militarismo. Até um determinado tempo atrás, o cara aposentava como major, recebia como coronel na sua aposentadoria, indo para a reserva. Então, essas discussões, elas precisam ser aprofundadas. Eu não culpo nem a educação, nem as forças de segurança por essas diferenças, porque, enfim, são particularidades de cada uma. Agora, precisa sim haver um pacto entre o Legislativo e o Executivo, por respeito à independência dos poderes, que a discussão da Previdência só aconteça após a finalização e efetivação da CPI da Previdência. Ok, bom, essa discussão da reforma da Previdência aí trazendo detalhes, né, para você que está em casa, você é trabalhador, compreenda o que é essa reforma, compreenda até que ponto você está sendo atingido por ela e como que você vai ter que se organizar aí quando pensar a se aposentar. A gente vai aí um breve intervalo, continue nos acompanhando o programa Confronto de Ideias. She got me like, I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby, like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even sure. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. A Prefeitura de Cuiabá. É trabalho, é mais resultado pra gente. É mais trabalho na humanização e na inclusão social em Cuiabá. A Prefeitura criou o Qualifica Cuiabá 300 em parceria com o Senai e o Qualifica Cuiabá 300 Mulher com o Senac. Este ano tem 3.000 vagas para cursos de capacitação profissional em áreas como construção civil, tecnologia da informação e alimentação. Nova renda, novas oportunidades, trabalhar para mim mesmo e ajudar a minha família em casa. Eu estou muito feliz com isso. Casamento social. Com a realização da Prefeitura, mais de 300 casais selaram a união em grande estilo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Agora eu sou uma pessoa casada. O programa Albergue Humanizado está acolhendo mais pessoas e 3 dos 4 centros de convivência dos idosos já foram recuperados. O do Dom Aquino, o do CPA e o do Altos do Cochipó. Eu não sabia escrever meu nome direito. Hoje eu já sei. Então a gente se sente tão feliz, é uma coisa tão boa na vida da gente. Prefeitura de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.
no plenário, nos bairros, estamos cada vez mais presentes. Pro nosso futuro ser mais consciente. A Câmara de Cuiabá é pra nossa gente, realizando mais ações de maneira transparente. Mas tudo isso só é possível com você presente. A Câmara de Cuiabá é pra nossa gente. Câmara Municipal de Cuiabá. Você presente. Atenção, mamãe! Quero falar com você que está planejando as compras para o seu filho, as roupas de final de ano. Estou aqui na Avenida Brasil, no CPA 2, na Olivier Kids, essa loja multimarcas especializada com atendimento exclusivo para crianças de 0 a 18 anos. A Olivier Kids trabalham com marcas super queridas e acessíveis a todos os gostos. De 0 a 18 anos, você pode escolher com conforto e tranquilidade. Olivier Kids, pensando em você com moda fashion de 0 a 18 anos aqui no CPA 2. Voltamos agora com o terceiro e último bloco do programa Confronto de Ideias. Eu acho que eu vou ter que chamar os dois aqui, porque é tanta informação sobre a reforma. Eu quero até depois, quando eu passar, Wagner, para você a fala, fazer essa fala aí sobre o aposentado por invalidez, né? Porque muito provavelmente aí a população não sabe se em algum momento ela precisar dessa aposentadoria que acaba sendo compulsória, ou seja, o trabalhador está inválido, como é que ele, já nessa condição mais dificultosa, vai ter condições de sobreviver aí com uma possível aposentadoria. Mas eu quero entrar agora aí numa pauta mais estrutural agora aqui. Vamos lá. Nós tivemos em janeiro a ocupação da Assembleia por conta da discussão da RGA, né? Nós tivemos aí a aprovação da LDO, agora ainda nesse mês, e a LDO não garante, né, dentro ali do orçamento, a inclusão do pagamento da RGA para os servidores, né? Em tempo a gente viu também aí uma discussão de que talvez até o 13º ficaria colocado em xeque, né? Ou como que ele seria pago. Agora já por conta desse empréstimo que o governo fez, a possibilidade de pagar isso. Nós tivemos até a presença aqui já no programa, né, do presidente da Assembleia, e ele chegou a dizer que tem outros 2 recursos que poderiam, não estando na LDO, mas garantir o pagamento da RGA. Mas, ao mesmo tempo, o governador Mauro Mendes, ele disse que a presença desses 2 recursos, que seria o FEX e o pré-sal, ele não tem nada a ver com o pagamento de RGA. E o seu secretário, né, de Fazenda, né, que, diga-se de passagem, julgado é o mesmo secretário do governo anterior, de Pedro Tax, vem dizendo, né, de maneira incisiva que, enquanto não cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que está estourada, segundo eles, de uma maneira bastante maiúscula, né, nesse quantitativo de contratação de servidores, não haverá o pagamento da RGA. Né? Então, qual é aí a realidade disso? Né? Como vocês estão avaliando isso e quais são as expectativas em relação a isso? Porque 2020 caminha com nenhuma certeza. E para o Henrique ainda trago mais uma pergunta, né? A Lei 510 de 2013. Como é que ela fica nesse processo do qual há insegurança naquilo que é o RGA, quiçá aí hoje as leis de carreira? Veja bem, eu acho que o governador Mauro Mendes já disse para que veio. A ocupação da Assembleia Legislativa foi exatamente em função das intenções que ele teve ali de plantar as dificuldades, né, do ponto de vista da legislação, aproveitou inclusive de um grupo de deputados rancorosos porque haviam perdido a eleição e já fez a estruturação do Estado, já fez a chamada reforma que ele pretendia fazer nos 4 anos. Nós não podemos perder de vista que lá no governo Tax já havia acompanhando, né, o rol de medidas retirada lá no governo Temer, que fez o congelamento por 20 anos aqui no Estado. Nós tivemos a emenda 81, que a princípio era para congelar por 10 anos, acabou por aquela luta sendo congelado por 5 anos. Mas o governo Mauro Mendes veio criar uma lei mais dura, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual,
tá certo? Ela deixou claro lá no seu texto para o conjunto de servidores a sua intenção de não garantir RGA, aprovou isso no início do ano aí para os servidores, e que a greve da educação, né, pelo fato dela ter se estendido por um tempo para além daquilo que se esperava, aliás, foi a maior greve que esse estado já realizou, foram 79 dias de paralisação aqui no estado, fez com que o governo viesse a público mudar um pouco, pelo menos do ponto de vista de promessa, aquilo que era a sua intenção inicial, que era de ter uma lei que ele já tinha dito que ela era impossível, impraticável e ilegal. Quando a greve se estendeu um pouco mais, ele veio a público dizendo que, na melhor das hipóteses, poderia estar atendendo a 510 em 2023. E depois, para a categoria sair da greve, ele veio com essa história do tal do espaço fiscal, que era somar receita, cruzar receita com despesa, o que sobrar 25% para pagamento de RGA, então tem esse compromisso do governo com os trabalhadores, e 75% para garantir as leis de carreira. Então, se ele está mandando uma lei de diretrizes orçamentária, onde não está previsto RGA, se não está previsto, em tese não está obrigado. Então já está dizendo para os servidores que não terá nada. E com esse discurso embarcado aí nessa mesma lógica desse rol de reformas posto aí em nível nacional, de pregar as dificuldades, de que não tem dinheiro e ganhar a opinião pública surfando nessa onda de que parece que está tudo muito ruim e as coisas tendem a piorar. Então nós temos muita luta pela frente. Nós queremos, com certeza os trabalhadores da educação não deixarão barato para o ano de 2020 o não cumprimento daquilo que o governo escreveu no seu documento, de que a Lei 510 seria respeitada nos mesmos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Pena que o governo não tem cumprido com a própria Constituição do Estado, né? Então aí fica aquela jogada. Porque se estivesse cumprindo, nós estávamos falando em 35% de receita para a educação, nós estávamos falando aí de que os recursos das isenções fiscais estaria sendo investido na educação. Então o que o governo não quer dizer é a questão para quem que o Estado serve. É isso que acho que precisa ser debatido, né? O Estado não está montado, né? Não ganharam a eleição para poder atender às políticas públicas, né? Mas nós temos um Estado que tem privilegiado um pequeno grupo aqui dentro em detrimento das políticas públicas de saúde, educação e segurança. Então, nós estamos ainda agindo na boa fé, fizemos uma greve praticamente só, né? Acho que a RGA ela é um debate importante para unificar os trabalhadores em torno dessa pauta, mas para mim discutir só a RGA é muito pouco. A solda é muito fraca, né? Porque daí você resolve o problema da RGA apenas e não discute a questão da estrutura do Estado, a questão política e por aí vai. Então, eu quero aqui chamar já a atenção dos trabalhadores que acham que o que está acontecendo em nível nacional e o caminho que nós estamos tomando aqui no Estado nos coloca sobre a necessidade de partirmos para a unidade enquanto classe trabalhadora, para que os nossos direitos não sejam liquidados de uma vez por todas, né? O governo federal está dando exemplo disso, o governo do Estado está seguindo a mesma cartilha, alegando aí a chamada crise, e fica por isso mesmo. Então, quem é da rede, nós que somos servidores estaduais, né, já ficamos praticamente um ano sem revisão geral anual, deve ir para o segundo ano se ela não está prevista e ninguém fizer nada, mas eu acredito que a categoria vai fazer alguma coisa, porque senão é fazer a grande pergunta, se tem condição de continuar trabalhando com esse arroxo salarial e com a não reposição da inflação, porque com certeza todo mundo sabe que o preço da água, da luz, do telefone, do gás, das coisas que nós necessitamos no cotidiano está aumentando a cada dia. E se aumenta e você não tem a recomposição, é você que está aí arcando sozinho aí com todo esse ônus. Então, eu gostaria muito de que a gente pudesse chegar lá no mês de abril de 2020, que foi o mês que o governador propôs que estaria sentando com o sindicato para poder dar a recomposição salarial, de não ter
que chamar a categoria para recorrer a um novo movimento de greve. Mas o governo já está dando mostras do que está por vir, porque se não está previsto na legislação, já demonstra qual é a sua intenção. Isso já nos coloca, inclusive, na necessidade de já estarmos nos articulando para poder fazer valer os nossos direitos. Wagner, eu tenho 3 minutos agora, porque a gente está encerrando o bloco, a gente vai ter que ter outra discussão, tem muita coisa aqui para falar. Mas fala para mim disso aí, então, RGA não está prevista na LDO, como que está o fórum sindical também nessa discussão e como que vocês estão vendo, né, essa articulação por conta do Estado? A gente tem 3 minutinhos, a gente vai voltar a discutir isso em outros momentos com toda certeza. Eu acho que é uma insatisfação geral, somados, aí nós temos já uma perda de mais de 15%, somados 12%, 14% da recomposição do ano passado do governo Táxi, mais desse ano, e se somar com o ano que vem vai ser mais de 15% no salário de cada um. Então, se você somar isso, colocar mês a mês, você vê o tamanho da perda que nós estamos sofrendo. Falar um pouco rapidamente sobre a questão do 13º, mudou a data do 13º para o final do ano, quando era metade do aniversário, metade do final do ano. Existe uma regra. Não cumpriu o 13º, não fez o contingenciamento, crime de responsabilidade. Eu acho que os sindicatos têm que parar de passar o pano, parar de passar a mão na cabeça do governo também. Os trabalhadores dependem do seu 13º, não fez o contingenciamento mês a mês, como determina a legislação, crime de responsabilidade, denúncia no Ministério Público, ação de improbidade e por aí vai. Eu acho que o período de amores, de tranquilidade com o governo já foi concedido. Eu acho que os trabalhadores precisam acordar, porque é no nosso bolso que está doendo, a gasolina aumenta exponencialmente, a energia elétrica está aí com uma CPI, gás de cozinha, enfim, todo mundo que tem família sabe aonde aperta no próprio bolso. Eu acho que temos que parar de ser extremamente complacentes, esquecer as rusgas da eleição federal e pensar no nosso direito como algo real, que é algo que coloca dinheiro no nosso bolso, e fazer o enfrentamento com toda a maturidade e responsabilidade que o movimento sindical tem. Parar de entender, parar de dar muitos ouvidos ao governo com suas propagandas na mídia paga e começar a dar mais ouvidos às suas entidades sindicais que representam os seus trabalhadores sem qualquer interesse a não ser o que é melhor para cada categoria profissional e econômica do Estado. Acho que é isso, não tem muito o que falar, RGA é um direito, está na Constituição, caramba. Todos os trabalhadores privados têm o seu direito, se faz o acordo, se faz as acordos e convenções coletivas na iniciativa privada, no serviço público não é diferente. Ninguém aqui vive de salários nababescos, mais de 80% dos trabalhadores públicos do Estado recebem até R$5.000, então não é um salário de nenhum privilegiado. E 15%, 20% no salário de cada um desses trabalhadores faz muita falta em casa. Deixa de ter os recursos básicos para a sobrevivência dessas pessoas. Então, acho que é uma questão de humanidade que o governo atenda a isso. E aqui faço uma cobrança pública, sei que é uma pauta que está sendo discutida, mas existe uma lei que está há algum tempo emperrada no Executivo, que trata da redução da carga horária para as mães com filhos deficientes, pais com filhos deficientes, portadores de necessidades especiais, para redução em 50% dessa carga horária. O governo está emperrando a discussão dessa lei. Eu gostaria muito de fazer esse apelo público ao senhor governador Mauro Mendes, ao chefe da Casa Civil Mauro Carvalho, que sente agora nessa reta final com os sindicatos e encaminhe essa lei para a Assembleia o quanto antes para ser votada, porque tem muitas mães que estão desesperadas em respeito a essa lei que não sai e estão perdendo direitos. A gente tem ganho algumas ações na Justiça em favor dessas mães e é uma preocupação muito latente para o nosso sindicato da área meio. E Wagner, só uma coisa, e o Fórum Sindical já está se reunindo posterior a isso de não estar na LDO, porque não está na LDO a RGA para o ano que vem, né? Isso não está no orçamento. Como que está a mobilização nesse sentido? Olha, eu não aqui publicamente não vou expor a nossa organização. Eu faço as minhas cobranças ali internas, eu acho que a gente tem que se reunir mais, eu acho que a gente tem que debater mais, eu acho que a gente tem que discutir mais com as categorias. Existe um rescaldo da eleição nacional que afasta muitos trabalhadores dessa discussão. Eu acho que o Fórum Sindical não pode ser parte disso. Eu acho que o Fórum Sindical tem um papel fundamental agora, nesse próximo ano, principalmente que vamos ter eleições municipais. Eu acho que nenhum governo quer enfrentar eleições municipais sob o temor de uma greve geral dos servidores públicos. Ok.
Bom, a gente vai finalizar aqui então o programa Confronto de Ideias. Quero já deixar o convite tanto para o Henrique como para o Antônio Wagner voltar aqui. Eu acho que essa pauta da reforma da Previdência, essa pauta aqui, né, da educação que tem um quantitativo de servidores, né, efetivos inferior ao quantitativo de contratados, o que inclusive gera, né, uma questão aí do pagamento do INSS, da Previdência para fontes diferentes. Então acho que tem muito para a gente discutir. Então agradeço a sua atenção, agradeço a sua audiência, agradeço a presença do Henrique mais uma vez, agradeço a presença do Antônio Wagner e peço para que vocês continuem nos acompanhando. Terça-feira que vem, a partir das 20h30, TV Gazeta, canal 19.1, programa Confronto de Ideias.